Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos estar retomando o assunto que nós trabalhamos na aula, que é sobre os verbos abundantes e reflexivos. O que são os verbos abundantes? Apresentam mais de uma forma equivalente em determinadas conjugações. É mais comum que essa abundância ocorra especificamente no particípio. Lembrando que nós temos dois particípios, né? O regular e o irregular. E também é comum haver duas formas equivalentes possíveis. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Conjugação dos verbos abundantes. Alguns verbos apresentam mais de uma forma, porque quando eu falar em verbo abundante, eu estou falando que o verbo tem mais de uma forma. Então, por exemplo, nós havemos ou nós hemos. Tudo bem que nós utilizamos no nosso dia a dia, mas esse primeiro aí, ó, havemos, né? Esse hemos aí a gente não utiliza, mas já é uma forma que você fique sabendo que ela é correta, certo? Verbos terminados em zer ou zi, por exemplo, dize ou diz, faze ou faz, traze ou traz, né? Concordando tudo com a segunda pessoa do singular, que é tu. Agora, os verbos abundantes da primeira conjugação. Lembrando que os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em ar, como, por exemplo, aceitar, entregar, expressar, ganhar, gastar, juntar, limpar, matar. Observa aí que nós temos o particípio regular e o particípio irregular. Essas duas formas, né, são os verbos abundantes. Então, aceitado, aceito ou aceite. Entregado, entregue. Expressado, expresso. Ganhado, ganho. Gastado, gasto. Juntando, junto. Limpando, limpo. Matado, morto. Então, esse é a conjugação dos verbos abundantes da primeira pessoa, da primeira conjugação, ou seja, os verbos terminados em ar. Vamos agora para a conjugação dos verbos da segunda conjugação, que são aqueles terminados em er. Acender, desenvolver, eleger, envolver, prender, suspender. Aí nós temos o particípio regular e o particípio irregular de cada um. Acendido, aceso, desenvolvido, desenvolto, elegido, eleito, envolvido, envolto, prendido, preso, suspendido, suspenso. Agora vamos para a conjugação dos verbos abundantes da terceira conjugação, que são aqueles terminados em ir. Exemplo, exprimir, extinguir, frigir, imprimir, inserir, tingir. Aí nós temos o particípio regular e o irregular deles. O regular, exprimido, irregular, expresso, extinguido, extinto, frigido, frito. Imprimido, impresso, inserido, incerto, tingido e tinto. Observa aí que o incerto, ele é com S, que vem do verbo inserir. Se fosse com C, já seria, né, outro verbo. Agora vamos para os verbos reflexivos, que é aquela que muitos estão confundindo com os pronominais, né? Os reflexivos são aqueles em que a ação se reflete no próprio sujeito que a pratica. Esses verbos nem sempre aparecem acompanhados, esses verbos sempre aparecem acompanhados do pronome pessoal oblíquo. Joana penteou-se ao sair com os pais. Neste caso aí, nós temos Joana, né, que é o sujeito, que é o agente da oração. Por que ela é o agente? Porque ela é que pratica a ação. Ou seja, foi quem praticou a ação de pegar um pente e passar pelos cabelos. Assim, a ação de Joana foi a de pentear bem, como a de se tornar penteada. Por esse motivo, podemos dizer que a ação foi voltada do sujeito, ou seja, a mesma Joana pratica e sofre a ação. Então, para ele ser reflexivo, a pessoa tem que praticar, né, e receber a ação, ou só praticar ou só receber, né? Até dei a dica para vocês na aula de vocês estarem utilizando, ver se dá para utilizar na frase o si mesmo ou ao outro, né? É uma forma de você diferenciar do pronominal. Verbos reflexivos
e verbos pronominais. Qual a diferença? Ao abordarmos os verbos reflexivos, é importante voltarmos ao conceito dos verbos pronominais a fim de evitar confusão. Ambos os verbos, eles trazem um pronome oblíquo átono, é isso que confunde, né? Porque os dois têm um pronome oblíquo. Mas existem algumas particularidades que devem ser esclarecidas. Nos verbos reflexivos, o pronome pessoal oblíquo átono não é parte do verbo, apenas acompanha ele. Já nos verbos pronominais, são aqueles que necessariamente trazem junto de si o pronome. Observa aí, ó. Nádia queixou-se de dor. O moço arrependeu-se de sua decisão. Nas frases, né, o uso do pronome oblíquo ocorre por uma exigência da própria gramática da língua portuguesa, sendo, portanto, exemplo de pronominais. Então, nesse caso aí, ó, a gramática exige que você use, entre aquelas regras lá de próclise e ênclise, lembra? Então, aqui exige-se o uso do pronome, ele não está só acompanhando. Ok? Então, mais na frente eu vou estar passando mais atividade, porque a gente aprende praticando. Um abraço e até a próxima!